Olá, turma! Tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 4, onde ele fala sobre o processo da radioatividade. Rutherford, gente, quando ele fez o processo de entender as moléculas, né, o que ocorria dentro do átomo, ele fez um processo de bombeamento, né, com as partículas alfa, aonde ele utilizou o ouro para fazer esse processo de compreender o que ocorria, né, dentro do átomo. E através desse processo de radioatividade, né, através desse processo de bombeamento, ele conseguiu perceber que existiam alguns elementos capazes, né, de ter essa rapidez, essa aceleração dentro do seu organismo, dentro do seu processo. Com base nesses processos de rapidez e de capacidade de atravessar diversos tipos de materiais, o Henri Becquerel, que é um físico, ele fez diversos processos, né, de análise com minerais fosforescentes que passaram a ser analisados, e ele utilizou aí o urânio, né, o minério urânio, dentro de uma chapa fotográfica protegida da luz em um envelope, e ele conseguiu perceber a existência de marcas que teriam sido feitas por raios invisíveis, que no caso ele conseguiu comprovar que era aí o minério urânio. Ele também conseguiu descobrir que existiam alguns raios que eram capazes de se ionizar no ar, e eles acabavam formando aí os íons que tornavam um ar ou um condutor elétrico. Então, automaticamente, ele fez esse experimento utilizando o minério urânio dentro de uma chapa fotográfica, e depois, sem a presença de luz, sem presença de nada, e depois de um intervalo de tempo, depois de um certo tempo, ele conseguiu perceber nessa parte dessa chapa fotográfica que existiam algumas marcas, manchas, né, que provavelmente surgiram aí dos raios invisíveis provenientes formados aí pelo minério urânio. Depois disso, gente, houve uma distinção de valores de compreensão desses fenômenos, que houve o processo de estímulos, né, de pesquisas nessas áreas, né, na área da radioatividade. Então, no caso, a polonesa Marie Curie, uma química maravilhosa, né, junto com Pierre Curie, eles eram um casal de físico, eles começaram uma análise constante de pesquisas, né, através dessas descobertas desse Henry, que também era um físico e químico que trabalhava nessa área da radioatividade. Depois, gente, eles começaram a descobrir novos elementos, e eles foram responsáveis por descobrir dois tipos de elementos químicos totalmente radioativos, que eram capazes, né, de ter algumas características que Henry citou anteriormente, né, que foi o polônio e o rádio. Então, automaticamente, esse processo da radioatividade, ele sofreu algumas modificações ao longo dos anos, e hoje, atualmente, entendemos como um fenômeno relacionado à alteração em certos núcleos atômicos que emitem partículas de energia na forma de radiação. Então, Marie Curie, gente, ela foi uma das primeiras mulheres, né, doutoras da universidade, que tem aí como nome de Curie, e ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Química em 1911, e em virtude das suas descobertas, né, de elementos radioativos, no caso o polônio e o rádio. Em 1903, Henri Marie e Pierre já haviam ganhado o Nobel de Física por suas descobertas sobre a radioatividade, né? Então ela já tinha descoberto polônio, né, junto com seu esposo, e o rádio. Então eles ganharam, né, o Prêmio Nobel. E também já tinham descoberto aí o processo da radioatividade. Em 1935, a filha do casal, né, Irene Curie, também recebeu o Prêmio Nobel de Química por sintetizar o isótopo radioativo do fósforo. Então, a família toda tem esse processo de querer entender e compreender esses fenômenos, né, que ocorriam em diversos elementos. Na foto, nós temos aí a Marie Curie e a filha mais velha, Irene, ambas ganhadoras do Prêmio Nobel por seus trabalhos científicos, né? Então já é de família esse processo da busca aí de fenômenos radioativos. Então, em 1898, Rutherford ele criou um experimento no processo de fontes, né, de eletrodos, onde eles passavam por um processo, né, através de uma situação incandescente que indicava manchas luminosas em pontos de radioatividade. Então, onde tinha o processo da colisão, existia o processo de uma marca, de uma mancha
por conta desses processos, né, catódicos que passavam por esse sistema, por essa tela. Então nós temos aí as cargas positivas e negativas. Esses raios que passam, né, o raio alfa, gama, beta, passam por essa estrutura e depois deixam um rastro, né, de radiação que tenham aí uma análise, um fundamento muito importante, né? Rutherford ele conseguiu compreender que a radiação ela é proveniente a um processo de carga negativa, já que ela é atraída pela positiva, e automaticamente essa radiação de carga positiva ela sofre menor desvio que a radiação que formou aí a direita, sugerindo sua massa que seria maior. Então existe o processo tanto da radiação para a direita como a radiação para a esquerda. E esses processos responsáveis, né, de passar por essa estrutura são chamadas aí de alfa, gama e beta. Então, esses raios catódicos que passam, eles têm o processo de influenciar o meio da massa e o processo aí de radiação que ele pode causar. Então, nós temos aí a radiação alfa, beta e gama. Cada uma delas, gente, tem um grau de concentração e um grau de poder, né, que tem para cada uma desses meios. Então, ela consegue ter um processo, gente, até mesmo de cancelar e acabar neutralizando outras células, né? E conseguem trazer também alguns tipos, né, de doenças e até levar à morte. Então, nós temos aí a carga alfa com 2 positivo, a massa igual a 4, natureza da radiação, partícula formada por 2 prótons e nêutrons e a sua representação, né, radioativa. Temos o beta, a carga é -1, a sua massa é 0,005, a sua natureza de radiação ela tem um elétron e aí eu tenho a representação radioativa. Depois nós temos a gama, que é uma das mais perigosas, a carga 0, massa 0, radiação eletromagnética e a sua representação aí radioativa. Então, de acordo com que vai aumentando para a gama, aumenta-se o índice, né, de perigosidade. Então, nós temos aí os meios mais estáveis e nós temos os meios mais instáveis, né, que trazem um processo de perigosidade. Então, para iniciar, vamos falar da radiação alfa, né? A radiação alfa, ela tem um poder de transmutação, então ela pode ter aí uma alteração do núcleo de um átomo, transformando um átomo de outro elemento químico. Então, ela consegue alterar esse processo de radiação. Nós temos aqui a equação representada por um processo químico, né? Temos aí o isótopo, que é 226 de rádio, ele emite uma partícula alfa e se transforma no isótopo de 222 do radônio. Então, ele tem esse poder de alteração em relação aí o seu processo de massa e também de número atômico, tá? Então, mudando a massa, automaticamente muda a minha situação final, que é a minha representação do meu número atômico. A radiação beta, gente, ela também tem um poder de emissão, ela tem um poder, né, de alterar o processo eletrônico, que pode ser evidenciado por sua massa e pela sua carga negativa. Porém, como o núcleo é composto apenas de prótons e nêutrons, pode emitir um elétron e aí tem uma composição de nêutron, prótons e elétrons. Então, ele tem esse poder de fazer a alteração do número atômico. Então, a massa, ela continua a mesma, só que altera o número atômico. Então, esses padrões de radioatividade, ele tem o poder de explicar e compreender o que ocorre dentro de um processo totalmente radioativo. No caso, gente, da radiação gama, ela pode ter uma alteração dentro do núcleo em geral, com emissão de partículas alfa e beta. Então, a gama, ela tem essa junção dessas duas partículas e automaticamente ela não é formada por partícula, mas é um tipo de onda eletromagnética. Então, a radiação alfa e beta, ela é constituída de partículas. A radiação gama não, ela é uma onda totalmente eletromagnética. Após a emissão de partículas alfa e beta, o núcleo recém-formado pode estar em um arranjo instável. Para atingir o estado mais estável, os prótons e nêutrons se arranjam e o núcleo libera o excesso de energia com radiação gama. Quando essa radiação é emitida, o número de massa e o número atômico se mantém constante. Então, o número atômico não muda e o número da massa também não muda. Enquanto nós vimos lá anteriormente que na radiação alfa,
muda-se a massa e muda o número atômico. E na radiação beta, nós temos a alteração do número atômico. Na radiação gama, o número de massa e o número atômico, eles continuam o mesmo, não tem aí processo de alteração. Existe o decaimento radioativo, então a meia-vida, quando tem um processo, né, de sofrer alguma alteração do meu produto através de uma radiação. Então, nós temos aí, gente, o processo de alteração dos corpos, né? Nós temos desde o urânio 238, e aí mostra os índices de alteração dessa radiação até chegar no processo estável, que é quando tem aí o 206, que é o PB. Então, gente, eu tenho um diagrama que representa a radioatividade do urânio 238. Então, tudo começa nesse urânio 238, e em cada processo de diminuição dessa representação, dessa radiação, ele tem um processo de formação aonde eu vou ter a estabilidade dele quando ele estiver no 206, que é o chumbo, automaticamente finalizando todos os processos aí em relação à formação de uma nova estrutura. Então é muito importante a gente entender que quando nós estamos falando de uma radiação, nós estamos falando de níveis de concentração que podem aumentar ou pode diminuir. De acordo com ele vai diminuindo, ele é chamado aí de fenômeno de meia-vida, porque ele vai se transformando. Então, a cada diminuição, ele vai se transformando num novo elemento até chegar no processo estável, que é chamado aí de meia-vida, tá? Então, nós temos aí o decaimento em relação à massa e o tempo. Então, de acordo com o que vai diminuindo o número da massa, vai aumentando esse tempo, né? Logicamente que esse processo de alteração radioativa, ela vai ocorrendo, né, tempo ao tempo, formando aí um processo estável, tá? E aí nós temos aqui uma tabelinha representativa, tá? Nós temos aqui 1987, eu tenho uma radiação 100%. Depois de 30 anos, 2017, 50%. Depois de 30 anos, 2047, 25%. Depois de 30 anos, 2077, 12,5%. Depois de 30 anos, né, eu tenho 6,25%. Depois de 30 anos, 2137, eu tenho aí 3,125%. Então, a gente consegue perceber que a radioatividade, ela não pode diminuir de uma hora para outra. Ela vai diminuindo pouco a pouco, né? E vai perdendo esse grau de concentração que ela tinha no início, né? Com 100%. Outra coisa importante, gente, com base no número do elemento químico, nós temos o número da massa, que corresponde a essa estrutura, e nós conseguimos identificar, através do elemento e o número da massa, qual vai ser aí a meia-vida, né? Quais são as possibilidades de alteração. Então, de acordo com que vai aumentando a concentração, o processo de radioatividade, maior será o tempo de transformar aquele elemento num meia-vida. A gente consegue perceber que o carbono 14 precisa de 5.730 anos para ter essa composição alterando, né, a sua estrutura padrão. Já o urânio 238 eu preciso para transformar ele em meia-vida, né, diminuir essa concentração dele, eu preciso de 4,5 bilhões de anos. Então, gente, quanto maior a radioatividade daquele sistema, maior será o processo de durabilidade em relação à formação de meia-vida. E automaticamente, toda vez que eu tenho um material específico, eu vou ter um processo, né, de passar essa estrutura de raios catódicos. Então, nós temos aqui o papel, o chumbo, e aí eu tenho duas qualidades de chumbo, eu tenho 0,1 centímetro de chumbo e no outro tenho 10 centímetros de chumbo. Para cada tipo, né, de material, eu tenho um raio específico que vai ser capaz de passar por ele. Então, a gente consegue perceber que o papel, o alfa passa, o beta passa, o gama passa. Agora, o chumbo, né? É só apenas o beta e o gama, o chumbo de 0,5 centímetros. Agora, o chumbo de 10 centímetros, apenas a radiação gama. Então, para cada tipo, né, de espectro, para cada tipo de estrutura, eu vou ter uma radiação específica naquele sistema. Então, existem radiações de pequeno porte, intermediária e de grande porte. E ainda existem muitas radiações, existem muitos processos químicos que causam danos, né, nos seres humanos. Então é importante tomar muito cuidado com tudo que é usado, quais são os elementos, quais são os processos que são utilizados dentro de uma questão, né, para que ele não venha prejudicar os tecidos vivos, não venha prejudicar as células que são formadas aí dentro do nosso sistema, né, corpóreo. E automaticamente nós, seres humanos, acabamos sofrendo quando nós inalamos ou ingerimos alguma composição química. Então,
toda vez que vamos falar, não vamos trabalhar com algum processo químico, alguma estrutura química, é importante ter todos os anteparos, né, todos os materiais, para que o nosso corpo não venha a ser contaminado. Lembrando, gente, que existem diversos tipos de lesões que podem ocorrer no nosso ser humano, causando aí, gente, o câncer, né, diminuindo a qualidade das células e perdendo esse processo de proteção e blindagem que o nosso corpo tem, fazendo com que nós ficamos expostos à radiação e sendo contaminados aí pelo câncer. Aqui nós temos uma imagem de 1986, onde ocorreu o grande desastre, né, da usina de Chernobyl, aonde houve o processo de vazamento de radiação, aonde as pessoas que estavam em volta acabou sofrendo essa mutilação dentro do seu organismo, as células ficaram fracas, algumas morreram no ato, né, desse processo de radiação e outras depois descobriram diversas enfermidades, como por exemplo o câncer, trazendo aí anomalias e problemas congênitos genéticos para a vida. Hoje essa usina, ela foi criada aí um processo de sarcófago de concreto para que ela seja totalmente aniquilada, né? Lembrando que essa concentração ela pode demorar anos, dependendo da radiação, anos e muitos anos, para que ele possa diminuir o índice de concentração. Então, por esse motivo, foi criado aí um processo de concreto em volta dessa usina para que ninguém entrasse, porque qualquer um que esteja, né, dentro de um ambiente que tem aí ainda a concentração de radiação pode trazer um grande impacto aí para a nossa estrutura, para a nossa saúde. Tá bom, galera? E aí nós vamos ter alguns exercícios que vai ser abordados aí, vai ser feita a correção na nossa próxima aula. Tá bom, galera? Muito obrigada e até mais.